uretra. Vou me ajudando. Já que vocês estão sabendo de tudo, vocês vão me ajudar. O dom. Aqui eu botei só esse desenho aqui, né? Que é no caso das fêmeas, aqui, ó. A gente sabe que no caso da uretra tem comunicação com o reprodutor, né? Aí no macho ele serve para eliminar tanto a urina como também serve para passagem de sêmen. E no caso da fêmea, como a uretra feminina vai desenvolver do intestino, aí de qualquer forma tem comunicação lá no final. É basicamente os mesmos componentes aí, a mesma, mais ou menos a mesma organização anatômica aí. 2 rins, 2 ureteres, uma bexiga urinária e uma uretra. Aí no caso do masculino, aí você tem uretra pélvica, uretra, se tiver próstata, uretra prostática e uretra peniana. Aí a gente vai fazer a distinção mais na frente, porque ela difere até os etéreos da pélvica, da prostática e da peniana, eles são diferentes. Não? A gente diferencia pelos etéreos. Viu? E aí, ó, a forma dos rins. Começa com ele, tá? Só lembrando rapidamente para não dar comigo. Vocês veem que nem sempre eles têm o mesmo formato, né? Anatomia. Uns tem. Geralmente os pequenos ruminantes, os carnívoros, formam de grão de fechado, né? Pequeno ruminante carnívoro. Esse cordiforme aí é de equídeo, principalmente o indivíduo do equídeo, é bem característico. E esse lobulado aqui, ó, ele chama lobulado dos bovinos, né? Essa característica. Isso é importante, porque isso muda a estrutura interna. A gente vai ver, mas só lembrar para vocês, mas vocês sabem disso, vocês viram agora. Isso com feijão. Hoje eu deu, foi? Foi. Já fez prova? Já. A nota foi boa? Meu Deus. Aqui é de quem? Aqui é do suíno, né? E o suíno é mais ou menos parecido com o do carnívoro, só que ele é um rim achatado, né? Mais apaulado do que no caso dos pequenos. Esse aqui é do porfio. Quer saber? Esse aqui é um rim diferente e a gente vai ver anatomicamente, vocês viram lá, você tem um órgão aparentemente simples, mas não é. Simples. Anatomicamente você tem 2 corpos, o caudal, você tem a parte lateral medial, tem o hilo, tem uma cápsula externa e tem o parênquima. O parênquima, Vai, eu lembro dessa coisa. o córtex e a medula. Igual vocês veem lá na anatomia. Né? Essa medula, essa medula, ela tem estruturas cônicas ou piramidais. Essas estruturas cônicas ou piramidais, elas são chamadas de pirâmides de Malpighi ou pirâmides renais. Essas aqui, ó. Elas fazem a base dela de contato com o córtex, basilar, né, de contato com o córtex. Aí você, quando junta a pirâmide renal com o córtex correspondente, você tem um lobo. Vocês viram? Você tem um lobo renal. Só que é assim, tem animais que têm unipiramidais, geral quase todos eles, né? Os carnívoros. Os multipiramidais são apenas os bovinos e os suínos, né? E aqui, ó, cães, os carnívoros e caprinos e equídeos, os rins são rins unipiramidais.
dos animais, embriologicamente, ele é muito piramidal, inclusive homem. De forma que quando o animal, o rim se torna funcional, já na fase de completa maturação de desenvolvimento do rim, ele é constituído por uma pirâmide só, que você vê aqui, ó. Aqui você tem a pirâmide, o córtex correspondente, essa parte da pirâmide que faz saliência no caso é a papila renal. Você tem a papila renal, ó. Aqui é a pirâmide e aqui o córtex correspondente. Isso aqui é um órgão. Né? É um lobo. Esses animais aqui, ó, eles são unipiramidal, unipapilares e são lisos aqui, ó, na superfície. Bem entendido, né? Ocorre a fusão dessas pirâmides. Aí na fase embrionária, essas pirâmides só no galo que não ocorre isso dessa forma. Só lembrando, viu? Isso aqui você já sabe. No caso dos bovinos, né, as pirâmides aqui, ó, elas Pois ficam sabe muito separadas. pouco. Tem duas pirâmides, É? duas Não, não sei. papilas aqui, ó. Clareando. Diz que eles são multipiramidais e multipapilares. E a extremidade está aqui é sulcada, tem um sulco de separação aqui da extremidade. Por isso que ele fica todo lobulado quando a gente enxerga. Mas ele está lobulado externamente porque a estrutura interna dele é uma estrutura diferenciada. No caso dos suínos, do mesmo jeito. Ó, qual que é a diferença? Ele continua sendo multipiramidal aqui. Aqui, ó. Você vê uma pirâmide aqui, você vê outra aqui. Então ele é multipiramidal. E multipapilar. Você tem uma papila aqui, outra papila aqui, ó. Só que aqui o córtex é liso, a superfície é lisa, não é glandular. No caso dos bovinos, que ele é sulcado. A diferença aqui também é que os suínos ele tem cálices, né? Tem cálices maiores e cálices menores. Pior que eu lembro dessa. O bovino ele tem cálice e tem ramo do reserva. É o sistema de drenagem que é diferenciado. Ainda bem que você já viu, vai adiantar mais. Aí, esses aí do bovino é totalmente separado. Realmente aí, ele não funciona. Tem Eu nunca os vou ligar no lobos, bovino. todos separados. Eles são multipiramidais. Né? Aqui, ó. Multipapilares e multilobares. Porque ele tem essencialmente toda a divisão do lobo. Ele não tem um lobo só. São lobos totalmente separados. Isso aí é no desenvolvimento embrionário. É que ele vai se caracterizando e vai se desenvolvendo. O sistema de coleta de urina, você tem aquele ali que tem uns animais que tem apenas pelve, né? Esses aqui, ó, eles só tem pelve, né? Não tem cálices, né? Então você tem pelve renal, você tem ureter. Esses animais. Então, os cães, caprinos e equinos. Então eles apresentam apenas pelve renal.
diferença é, como eu disse, o suíno tem casos maior, casos menor, os bovinos têm apenas um cálice e tem amplo efeito, né? E no caso aqui você tem a pelve renal, no caso do suíno, né? Que no caso dos bovinos não. Uma vacina, isso aqui vocês viram lá. Vista e a união, a fusão das papilas, a fusão das papilas forma a vista, né? Renal. E recessos aqui, ó, que a gente vê aqui, terminais que tem no caso dos equídeos, né? Recesso aqui. Do lado do localização espalha. Ó, essa parte de macroscópio você já conhece, vocês viram lá na anatomia. É que nos interessa agora a parte micro, né? A parte microscópica. Assim. Quando a gente vai falar da organização microscópica, vai precisar entender. Será que interessa? Que eu passei aí, Será você que já interessa? sabe. Essa distribuição de córtex, de pirâmide, de formação dos lobos, onde é que tem, para poder vocês entenderem a parte de córtex. Quando a gente vai falar da parte microscópica, aí a gente não fala mais de córtex nem de medula. A gente fala de tecido cortical, tecido medular. Tecido cortical, tecido medular. Por quê? Porque a gente tem, ó. Você tem aqui o córtex, ele é único. E a medula, ele é dividido em dois tecidos medulares. Tem o córtex aqui, ó, dando exemplo para esse rim aqui, que é do equídeo. Você tem o córtex, que é o tecido cortical, que é esse aqui, ó. E você tem o tecido medular, esse aqui. Só que esse tecido medular, onde tem as pirâmides, você tem a medula externa, que é essa aqui, ó, e a medula interna. A pirâmide ali você divide. A parte que fica para cima, em contato com o córtex, com o tecido cortical, ali na junção, próxima à junção córtico-medular, é medula, tecido medular externo. E a parte que fica voltada para o hígado é tecido medular interno. Então, a gente divide a medula. O que é que ocorre? A medula externa, né, ou seja, o tecido medular externo, que é o mais próximo do tecido cortical, ele invade o tecido cortical. Ó, não sei se vocês estão observando aqui, e tem uma ranhurazinha aqui, ó. O que é isso? É esse tecido aqui, medular externo, invadiu aqui, ó, o tecido cortical. Então, ocorre isso. O tecido medular externo, que é esse aqui, esse é o tecido medular externo, esse aqui é o tecido medular interno. Entenderam? O tecido medular externo, ele invadiu aqui, ó, o tecido cortical. Essa invasão desse tecido medular externo que invade o tecido cortical, a gente chama de raio medular. Então,
você chama de córtex. Daqui para cá é tecido cortical. O que você chama de medula aqui, ó. Está dividido, ó. Daqui para cá, hipélve renal, daqui para cá é medula. Tecido medular interno, daqui para cá é tecido medular externo. Medula interna e medula externa. Córtex, tecido cortical. Esse tecido aqui, ó. Aqui é a junção córtico-medular, né? Onde passa aqueles vasos arqueados, né? Vocês viram, né? Artéria arqueada, ali faz aquela separação entre córtex e a medula. Então, esse tecido medular externo, ele, ó, invade aqui. O tecido cortical. Quer ver, ó? Aqui está a região do córtex. Aqui, ó. Aí você observa que entre essa área de córtex e essa área de córtex tem um tecido diferente subindo aqui, ó. Aqui e aqui, ó. E aqui também, ó. Aqui é córtex, tecido cortical. Aqui é córtex, tecido cortical. E aqui é tecido medular que invadiu o córtex. Então você tem tipos de tecidos diferentes. Ó, isso aqui é um tecido medular externo. Daqui para cá Cortical. é tecido cortical. Daqui para aqui, ó, tecido medular. Daqui para cá, tecido cortical. Daqui para cá, tecido medular. Então, quando eu mostrei aquelas ranhuras ali subindo, e subiram da medula externa e chegaram no córtex, são essas aqui, ó. Isso aqui são os raios. A parte externa está aqui embaixo. E dela subiram esses raios medulares. Que invadiu o córtex. Esse cortical. Quando junta o córtex, tecido cortical, com o raio medular, aí você tem um lóbulo renal. Agora, é diferente de lóbulo. Lóbulo renal, que é a pirâmide com o tecido cortical correspondente. Lóbulo renal é o raio medular, esse aqui, ó, com o tecido cortical que o envolve. Então, junto, o raio medular com o tecido cortical que o envolve, aí você tem o lóbulo renal. Então, você tem lóbulo e lóbulo. Lóbulo foi isso aqui que vocês viram lá na anatomia, né? É isso aqui que ele mostrou. Logo é isso. É o que? A pirâmide aqui, ó. Tem a pirâmide aqui, ó. Você tem o córtex aqui, ó. Então, quando você junta a pirâmide com o córtex, você tem um lobo renal. Aqui, ó. Pirâmide de Malpighi, pirâmide renal. Mais um córtex e o lobo. Aí aqui tem, ó, o cálice, tem a pelve renal e tal. Aí aqui a papila, nessa área redondinha aqui é a papila renal. Oi? A pele interlobar sempre vai estar presente entre a região do córtex e o Interlobar entre os lóbulos. sempre, né? É.
presente entre um lobo e outro. Depois eu vou te mostrar ali, porque só não vai ter só a interlobar. Vai ter interlobar, aí vai ter a arqueada, vai ter a interlobular, para poder chegar na aferente, deferente e descer na parte de ver, depois a gente vê a circulação do sangue. Todinho, o conjunto. Eu digo assim, isso aqui é o que vocês viram lá na anatomia, é o lobo, que é a pirâmide mais o tecido cortical. Não vai descer mais. Só que aqui, não, né? Olha a organização que eu falei para vocês aqui, ó. Organização microscópica. Você tem o tecido cortical. O tecido cortical, ele chama-se de labirinto cortical. A gente tem um lugar chamado córtex, chama labirinto cortical. O tecido medular a gente chama de medula externa e interna. O lóbulo renal é o labirinto cortical com a medula e medular. E aqui é o córtex. Vê se vocês conseguem observar esse córtex. Isso aqui é a pirâmide. Esses vasos aqui, ó, são os vasos arqueados aqui. Então, se os vasos arqueados estão aqui, ó, essa é a divisão do tecido cortical aqui para cima e tecido medular aqui para baixo. Aí você tem uma medula interna e você tem uma medula externa. Só que essa medula externa, você está vendo que ela está subindo aqui, ó. Então ela vai formar os raios medulares aqui. Pelo menos uma coisa assim. Aí quando você vai avançando, ó. O que é o lóbulo renal? O lóbulo renal é esse raio medular com o tecido cortical e o circunde. Esse tecido cortical que fica entre os raios medulares é chamado labirinto cortical. Labirinto cortical. Então, juntando um raio medular com um labirinto cortical, você tem um lóbulo renal. Labirinto é a parte do tecido cortical que contorna um raio. E você tem um raio. Esses aqui são os raios, ó, medulares. Esses raios medulares, eles são contornados aqui pelo tecido cortical. Então, esse tecido cortical que contorna o raio é chamado labirinto cortical. O que é um lóbulo renal? O córtex é o raio medular com o tecido cortical que contorna. Esse é o raio medular. É a mesma coisa que lá no tecido cortical. Vai Não. É assim. O tecido, o que você chama de córtex, chamou de córtex lá na anatomia, aqui a gente chama de labirinto cortical. Na realidade, o córtex na microscopia, na realidade é labirinto cortical. Ele é todo segmentado no labirinto cortical. Por quê? Ó? Ele é segmentado por quem? Pelos raios medulares, só que você não enxergou lá na anatomia. Você enxerga na microscopia. Então você tem, ó, um raio medular, um labirinto cortical. Um raio medular, um labirinto cortical. Um raio medular, um labirinto cortical. E assim vai. Esse raio medular, ele subiu da
medula externa, que é a de cima. Ele subiu da medula externa e invadiu aqui o córtex e dividiu o córtex em labirintos corticais. Aí quando você junta esse com esse aqui, ó, você junta o raio medular com o labirinto cortical que o contorna, aí você tem um lóbulo renal. O lóbulo renal é a junção do labirinto cortical com o raio medular. Certo? Então vamos seguir. Estão entendendo? Precisa saber disso, precisa, sabe por quê? Porque você vai identificar os componentes do túbulo renal. Os componentes do túbulo renal são dois componentes. Os néfrons e o sistema de ducto coletor. Então, o néfron é a unidade funcional, é ele que produz a urina. Então, você tem néfron e sistema de ducto. Isso aí constitui a unidade básica do rim, que é chamado de túbulo renal. De que é constituído o túbulo renal? Dos néfrons e do sistema de ducto. De que é constituído os néfrons? Corpus renal, tubo contorcido proximal, alça de M, tubo contorcido distal. Todo néfron tem essa constituição. Corpus renal, tubo contorcido proximal, alça de M, tubo contorcido distal. Esses são os constituintes dos Tá, a unidade funcional do rim. Quais são os componentes do sistema de ducto coletor? Do coletor de conexão de ligação, do coletor aciforme, do coletor reto, do coletor papilar. Então, quando junta os néfrons com o sistema de ducto coletor, aí forma o túbulo renal. Aí, o que é que a gente precisa conhecer? O labirinto cortical, o raio medular, a medula externa, a medula interna. Porque tem coisa do néfron que só está no labirinto. Tem parte do néfron que só está no raio medular. Tem parte do néfron que só está na medula externa. Tem parte do néfron que só está na medula interna. A primeira coisa que você precisa para poder conseguir identificar o que tem em cada local é entender esse segmento. O que é o raio medular, o que é o labirinto cortical, o que é a medula externa, o que é a medula. Aí sim, aí você vai. De que é constituído o néfron? Corpus renal, tubo contorcido proximal, alça de M, tubo contorcido distal. Quais são os ductos que são localizados lá no sistema de ducto coletor? Ducto coletor de ligação, ducto coletor aciforme, ducto coletor reto, ducto coletor papilar. Aí você vai distribuir isso aí nos diversos segmentos. Ó, o néfron ele produz a urina, tem os constituintes aqui. O sistema de ducto coletor coleta, concentra e transporta a urina. Tem esses tipos de ductos coletores. É bem fácil, quando eu botar lá, começar a mostrar, né, menina? Diga o que é. Super. É o túbulo renal. Melhor trancar. É isso aqui, gente, ó. Corpus picel, o néfron. O néfron ele vem daqui até aqui. Alô, Edson. E
daqui para cá, ó, até sair aqui na papila renal, é o sistema de ducto coletor. Quem produz a urina? O nervo. Para que serve o sistema de ducto coletor? Para transportar, para concentrar e para eliminar. Mas quem produz a urina, quem faz a depuração do sangue, é o nervo. Entendeu? Com esses constituintes. Corpus renal, do contorcido proximal, alça de menino. do contorcido distal, do coletor de conexão ou de ligação, do coletor aciforme, do coletor reto e do coletor papilar. Em locais específicos. Esse é o certo? Tudo bem? Está dando para entender ou está meio confuso? Tipo de nervo. Tem um nervo grande e um nervo pequeno. Tem uns nervos que a gente chama nervos corticais. O que é que eles são corticais? Ó? Porque ele começa aqui na parte de cima do córtex. Boy, o slide de Edson todinho. Próximo da cápsula renal. E ele vem até o início da medula externa. O que não é a medula externa? Um ponto. E essa aqui é a medula interna. Entende? E tem esse nervo aqui que é grande, ó. Que é o chamado justa medular. Tem uma alça de N longa. Você vê que a alça de N desce aqui, ó. Ela vem bem profunda. Alça de N. Aí o que é que ocorre? Ele é igualzinho a esse. Só que esse é um néfron pequeno, esse é um néfron grande. Qual que é a diferença? A diferença é que os corpúsculos renais dos corticais estão aqui em cima e os corpúsculos renais desses longos estão aqui embaixo. Próxima à junção córtico-medular. Os nervos eles são formados por qual tecido? Tecido? Sim. Tecido epitelial. Vai ter tecido epitelial, vai ter tecido especializado, outros tecidos. Porque assim, você vai ver, quando você for para o contorcido, basicamente é tecido epitelial. O epitélio papimentoso, simples, o epitélio simples. Aí, além do tecido epitelial, aí tem fibra reticular. Fibra reticular, que é quem segura os túbulos, já é tecido conjuntivo. Quer dizer, é uma associação, né, de tecido. Agora o néfron mesmo, e a base dele é tecido epitelial. Porque o que é o néfron? É o corpus renal, o tubo contorcido, contorcido proximal e distal e a alça de N. São tubos. E o revestimento de tubos são epitélio. Basicamente. Fora lá aquela parte do glomérulo renal, né? Que é do vaqueiro. Obrigado. Professor, os néfrons medulares, eles vão até a medula interna ou só a externa também? Só até a interna. Vai até a interna. Ele atravessa a externa e chega até a interna. Por isso que eu vou falar, ó. Porção delgada e espessa da alça de N dos néfrons úricos. Porção delgada e espessa da alça de N dos néfrons longos. Quando eu falar porção delgada e espessa da alça de N dos néfrons curtos, eu estou falando do cortical. Ele é curtinho, pequenininho. Quando eu falar de porção delgada e espessa da alça de N dos néfrons longos, eu estou falando do justo medular. Já é 134.
detalhe. Você percebe que ele está distribuído aqui entre o tecido cortical e o medular, ou seja, de forma tem que ser assim. Está percebendo? Ó? Porque quando a gente volta aqui, ó, pessoal, quando você vê assim, aí você vê, ó, a alça de Henle, ela começa aqui, ó. Aí o que tem na alça de Henle? Ela pode ser longa e pode ser curta, porque tem um néfron curto e um néfron longo. Mas ela tem uma porção espessa aqui, ó, e uma porção delgada. Porção descendente espessa, espessa da alça de Henle. Porção descendente delgada da alça de Henle. Porção ascendente, porção ascendente delgada da alça de Henle e porção ascendente espessa da alça de Henle. A alça de Henle tem porção delgada, espessa e descendente e tem porção ascendente delgada e espessa. Oi? Consegue. Quer ver pelo epitélio. A espessa é revestida por um epitélio, a delgada é revestida por outro. Assim não estou errado. Não. Esse negócio da espécie nunca sei. Vixe, mas aqui é só quem Ah, vou já ser igual. Pronto, ficar Ela tá vergonhosa. usa muito. Hein? Bom, vamos lá. Olha aí quando a gente vai para a lâmina, começa por aqui. Eu confundo. O que é isso aqui? Eu não lembro, não. Eu acho que Isso foi aqui até. é o corpúsculo renal. O que é o corpúsculo renal? É a primeira parte do nervo. Corpúsculo renal, a primeira parte do nervo. O corpúsculo renal, ele é constituído por duas partes. Ó. Nós estamos descendo assim, talvez fique mais fácil de entender. Isso aqui é o corpúsculo renal. O que é que ele é constituído? Duas partes. Um tufo de capilares, que é chamado glomérulo renal. Esse tufo de capilar aqui, ó, entre a arteríola aferente, ela se ramifica aqui e forma esse tufo de capilar, sai a arteríola eferente. Então esse tufo de capilar aqui que formou através da ramificação da arteríola aferente é o glomérulo renal. Esse glomérulo renal, ele é abraçado aqui, ó, por essa estrutura aí. Era um tubo e, ó, de repente ficou lá e abraçou esse glomérulo renal. Ela veio assim, ó, olha o que foi que ela fez. Ela veio assim, aí deu uma volta aqui, ó. Englobou, abraçou, encapsulou. Isso aqui é chamada cápsula de Bowler. Então, o glomérulo renal é constituído pelo. Aliás, o corpúsculo renal é constituído pelo glomérulo renal e pela cápsula de Bowler. Que é isso aqui, ó, voltando. É isso aqui, que a gente acabou de ver lá, a outra imagem. Isso é o glomérulo renal. A arteríola aqui, ó, aferente aqui, ó. Aquela que a gente viu lá no desenho, aí na imagem, tá bom? Olha ela aqui, a arteríola aferente. Ela entra aqui e forma esse conjunto de capilares, que são capilares glomerulares, e depois sai com a arteríola eferente. A eferente a gente já não está vendo aqui, ó. Mas a aferente a gente está vendo?
Isso é o glomérulo renal, isso aqui é a cápsula de Bowman. Você vê, ó o Bowman. tufo contorcido proximal, aquele que eu tinha mostrado há pouco. Ele abraçou aqui, ó. Foco. Cápsula de Bowman. Ele encapsulou ali. Então, o corpúsculo renal tem esses dois constituintes: glomérulo renal e a cápsula de Bowman. Esse é o primeiro segmento do nervo. Só que essa cápsula de Bowman, ela tem dois folhetos só. Vou mostrar. Aqui desenhozinho para ver se fica mais fácil. Vê que tem um folheto que vem. Aqui é o tubo contorcido proximal. Aqui, ó. Tem um folheto aqui, ó. Por fora. E tem um folheto por dentro. Então a cápsula de Bowman tem um folheto parietal e tem um folheto visceral. Pensei em falar do cérebro. Folheto parietal aqui na parede, folheto visceral que está contornando aqui Buscar pedaços. o glomérulo renal. Certo? Ó, quer ver lá? Aqui não. Aqui, ó. Ó o folheto parietal da cápsula de Bowman. Aqui, ó. E aqui, ó. Folheto visceral, ó. Da cápsula de Bowman. Essas célulazinhas aqui, ó. Tudo bem? Essas células aqui, ó, que formam o folheto visceral da cápsula de Bowman, elas são chamadas de podócitos. Vixe. Podócitos. Podócitos quer dizer. Pés, né? Podócito está relacionado a pés. Aqui são os podócitos, essas células aqui, ó. Que constitui o folheto visceral da cápsula de Bowman. Por que ela é chamada de podócito? Porque ela tem prolongamento. Ó, ela tem isso aqui, ó. Vou voltar para ver. Prolongamento. Cadê o prolongamento aqui, ó? Olha ele aqui, ó. Olha o podócito aqui, ó. Ele tem esses prolongamentos aqui. Isso é um podócito. Ele tem os prolongamentos primários. E dos prolongamentos primários aqui, ó, que é esse aqui, ó. Aqui tem um prolongamento primário, tem um prolongamento primário, tem um prolongamento primário. Dos prolongamentos primários formam os prolongamentos secundários, que são esses aqui. Os prolongamentos secundários. Podócito porque tem pés. Quais são os pés? Prolongamento primário e secundário. É no prolongamento secundário que forma-se a fenda de filtração glomerular. Então, uma fenda para filtrar. O sangue, tem que filtrar o sangue? Não tem que ter uma fenda de filtração do sangue. Por aqui você observa, ele sustenta os capilares. Então, esses aqui, ó, esses capilares aqui, ó, esses aqui, calma.
sustentados aqui, organizados dessa forma aqui, por conta dos podócitos. Eles que estão sustentando aqui esses vasos são vasos. Aqui são capilares fenestrados, não diafragmáticos. Capilares fenestrados. Cada um redondinho desse aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? É um capilar. E quem sustenta o capilar? Olha os podócitos aqui, ó. Sustentando os capilares. Então, os podócitos eles não só revestem o glomérula renal. Além de revestir o glomérula renal, ele faz toda a sustentação dos capilares glanulares. Né? E entre os prolongamentos secundários, ele forma a fenda de filtração. Forma a fenda de filtração. Ou seja, para que serve a fenda de filtração glomerular? O sangue vem pela artéria aferente, distribui-se aqui nos capilares glomerulares, passa aqui pelo aparelho de filtração e cai aqui, ó, no espaço capsular. Tem um espaço aqui, ó, no espaço capsular. Para que espaço capsular? Para receber o ultrafiltrado. O que é o ultrafiltrado? É o sangue que saiu dos capilares Passou pelo. e veio aqui para ser filtrado. Né? Passou pela fenda de filtração e caiu aí para ser depurado, filtrado. Isso aqui é chamado ultrafiltrado, ou urina primária. Antigamente usava a expressão urina primária, mas hoje a gente usa ultrafiltrado. Por que a gente chama ultrafiltrado e não chama de urina? Porque ainda muito não é. do que é filtrado aqui vai ser reabsorvido. Aí vai ser outra Grande filtração, né? parte Aí vai do ser que é outra filtrado filtração vai ser reabsorvido. para tornar a Então, urina, né? Que a urina esse vai ser só da ultrafiltrado combinação. aqui é diferente da urina final. Deixa a motoria de hoje combina com essa Mas vai ser pelo menos 25% do débito cardíaco está passando constantemente para poder promover a filtração. Essa é a primeira parte do néfron, que é o primeiro segmento. Aí depois vem o estudo contorcido, ó. Estudo contorcido proximal, estudo contorcido distal e depois vem o sistema de ducto coletor que a gente vai ver lá na. Bom, o que eu quero que vocês só memorizem hoje é o seguinte. Só isso aqui, ó. O que é isso? Isso aí é o que tem do néfron e o que tem do sistema de ducto coletor em cada área do rim. Por exemplo, o que é que tem no labirinto cortical? Aqui, ó. Do néfron tem o corpus renal, o tubo contorcido proximal, o tubo contorcido distal. Do néfron, corpus renal, claro, se tem corpus renal, tem o glomérula renal e tem a cápsula de válvula. Do néfron tem no labirinto cortical, corpus renal, tubo contorcido proximal, no labirinto cortical. O que é que tem do sistema de ducto coletor no labirinto cortical? Do coletor de conexão de ligação e do coletor asfórtico.